Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. O louvor pode se sentar um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Eita, responsabilidade, hein? Trazer a palavra aqui, hein? Obrigada, pastor, pela confiança e pela oportunidade de estar trazendo uma palavra para a sua igreja. Glória a Deus. Vamos estar orando, vamos baixar um pouco as nossas cabeças e vamos estar orando ao Senhor. Pai, queremos te agradecer porque estamos aqui nesse lugar, Pai, para ouvir a sua palavra. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui com esse propósito. E nós te louvamos e te agradecemos por sempre estar cuidando de nós, em todo o tempo. Em todo o tempo, o seu cuidado é real e constante, Pai. Obrigada porque a sua palavra encontrará um terreno muito fértil e bem preparado, Pai. Bem preparado para essa palavra germinar e dar muitos frutos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês um tema que subiu logo no meu coração depois que o pastor falou que eu ia estar hoje trazendo a palavra, né? E eu pensei, na mesma hora que eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou falar hoje para a sua igreja? E o Senhor falou prontamente no meu coração, fale sobre perseverar. Aleluia. E o texto base para esse tema que o Senhor colocou no meu coração hoje está lá em Atos, no capítulo 2. Quem quiser pode estar abrindo, se não acompanha aqui, né? Pela mídia. Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47. Eu peguei na referência da Almeida Revista e Atualizada, como é que é na versão, né? Almeida Revista e Atualizada. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria dizer para vocês, iniciar dizendo assim, que nós, seres humanos, realmente temos uma grande dificuldade de sermos perseverantes. Eu acho que isso é geral. Tem algumas pessoas que têm essa característica mais forte de perseverar. Mas eu acredito que, de uma maneira geral, nós, seres humanos, temos dificuldade em perseverar. Não é verdade? Eu acho que vocês concordam comigo. Não é verdade? Mas para que a gente sabe, mas que para a gente ter êxito na nossa vida, a gente precisa da perseverança. Para a gente ter êxito na nossa família, no nosso trabalho, no nosso casamento, na criação de filhos, dentre todas outras coisas, numa conclusão de um curso, numa formação acadêmica, numa pós-graduação, ou alguma coisa que você queira fazer, construir a sua casa, alguma coisa que você queira fazer. A gente sabe que para tudo isso a gente precisa perseverar. Não é verdade? E a perseverança é um elemento chave para a nossa vitória. E é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. E uma igreja, meus irmãos, perseverante é uma igreja sustentada por alguns pilares, que vai ser sobre isso que eu vou estar falando hoje para vocês. E a igreja somos nós, tá certo? Sou eu, é você. Então,
para que nós sejamos uma igreja perseverante, nós precisamos estar firmados por alguns pilares. Amém? E o versículo-chave é Atos 2,42, que eu acabei de ler com vocês, que eu vou repetir novamente só esse versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu começo dizendo para vocês, para que nós, como igreja, para que sejamos uma igreja perseverante, pessoas perseverantes, certo? Nós somos a igreja de Deus. Para que a gente seja perseverante, é necessário, como o próprio versículo já falou, que nós perseveremos na doutrina. E a doutrina é o quê? A doutrina é a palavra de Deus, certo? Então, a perseverança na doutrina é a base para que a gente tenha, para que a gente seja uma igreja forte e saudável. Amém? E uma outra coisa que eu imagino que doutrinar uma igreja seja uma tarefa árdua. E está aqui o nosso pastor para confirmar isso que eu estou dizendo, né? Que doutrinar uma igreja é necessário muita perseverança. Não é verdade? Porque ele está aqui o tempo todo ensinando a palavra, às vezes falando as mesmas coisas, mas ele está o quê? Determinado, perseverante, para que aquela palavra alcance os nossos corações e que ele veja o fruto daquilo em nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar orando pelo nosso pastor, porque ele está perseverando por nós. E ele vai prestar contas desse trabalho dele aqui lá no céu, né? Ele vai prestar contas do trabalho que ele fez com a igreja, né? Então, nós precisamos estar orando pelo nosso pastor, porque grande é a obra, não é verdade? Então, nós precisamos estar orando para que essa tarefa seja mais leve para ele. Amém? E lá em Efésios, no capítulo 4, eu vou pedir para a mídia também colocar, por gentileza. Capítulo 4, do versículo 11 ao 14, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que é que esse texto está falando aqui para nós? É que Deus ele distribuiu os dons, né? Distribuiu uns para evangelistas, outros para pastores e mestres, cada um com a sua função. Desejando o quê? Desejamos que todos nós, eu e você, que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E para que a gente não seja como meninos. Para que nós não sejamos como meninos, que são levados de um canto a outro e que não têm uma base sólida. Não tem uma base sólida, é levado de um lado para o outro, ao redor, por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Nós precisamos de uma base sólida. Nós precisamos de uma base para que nós possamos dar os nossos passos com segurança. E é por isso que estamos aqui, porque nós estamos procurando essa base. Nós não queremos mais ser como meninos, nós queremos alcançar a varonilidade, que quer dizer o quê? A maturidade, tá certo? Então é por isso que nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. E como nós podemos perseverar na doutrina? Como nós podemos fazer isso?
nós podemos fazer isso meditando na palavra. Amém? Então, nós podemos, na nossa casa, separar um tempo para fazer isso. E como às vezes a gente falha, né? Passa dias e dias e a gente não medita na palavra de Deus. Não é verdade? Então, nós precisamos estar sempre destinando um tempo para, vamos dizer, para um devocional. Tiago falou sobre isso no sábado, eu guardei isso no meu coração. Que ele falou assim, que ele teve essa experiência na Jocum, e que lá tinha um tempo que você tinha que determinar para fazer o seu devocional. E aí ele aprendeu isso e colocou isso em prática depois que ele voltou para a sua casa, para as suas atividades, para o seu trabalho. E ele falou assim, que o tempo que ele passou, que os dias que ele fez isso, que teve essa perseverança em fazer todo dia o devocional dele, as coisas fluíam com facilidade. E nos dias que ele não fez isso, pela correria, que não conseguiu se organizar, ele acabou que percebeu que o dia dele ficava um pouco mais, assim, não fluía tanto. E eu guardei isso no meu coração. Eu disse, meu Deus, porque muitas vezes a gente não vê o nosso dia fluir, as coisas não darem tão certo como a gente gostaria. Não será que é por conta de nós mesmos, que não estamos determinando, deixando, separando um tempo para estar com o Senhor, aprendendo mais dEle, em intimidade com Deus? Então, eu acho que isso vale para a gente pensar. Será que o nosso dia não está fluindo da maneira que a gente gostaria? Porque nós não estamos dando a Deus um tempo de qualidade. Eu acredito que isso faz muita diferença nas nossas vidas. E isso que Tiago falou ficou no meu coração. E eu falei assim para mim mesma, eu vou ter mais disciplina no meu tempo de devocional com o Senhor. Porque... uma coisa é certa, quando a gente realmente separa esse tempo para Deus, se sacrifica, irmãos, porque, assim, a nossa rotina, eu acredito que a maioria de vocês tem uma rotina puxada, mas quando a gente sacrifica um tempo do nosso dia, que determina para fazer um devocional para o Senhor, meus irmãos, é algo diferente, acontece, nosso dia fica diferente, nosso dia flui, as coisas parecem que, sei lá, as coisas que estavam enroladas se desenrolam, né? E é um dia mais tranquilo, é um dia mais calmo, é um dia de paz. Isso vai nos ajudar também, esses devocionais vão nos ajudar para que quando chega o dia mau, que está na Bíblia e diz que tem esse dia mau nas nossas vidas, a gente esteja preparado, não é verdade? Então, fica aqui essa lembrança, né, do nosso devocional, que nós precisamos levar um pouco mais a sério isso, das coisas de Deus, certo? Uma coisa que é muito importante, a nossa vida de intimidade com Deus, de você e Deus, meus irmãos, é muito importante, sabe? A gente separar um tempo com o Senhor, só nós e o Senhor, isso é muito importante na nossa vida cristã. E eu estava vendo uma pessoa falar no Instagram um dia desses, que é uma pessoa que até pouco tempo nem era uma pessoa de Deus. E eu acredito que, pelo que eu entendi, ela se converteu há pouco tempo, mas eu não tenho certeza. Mas uma coisa que ela falou, eu pensei, ela falou que isso que ela fala é verdade. Ela falou sobre intimidade com Deus. E ela disse assim, muitas vezes a gente diz que não está entendendo, que não está ouvindo a voz de Deus. Às vezes a gente fala que nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Mas por que a gente não está ouvindo a voz de Deus? Porque a gente não está tendo intimidade com Deus. Não é verdade? Como é que você vai discernir a voz de quem você nem conhece? Então, a gente precisa ter esse tempo de intimidade com Deus, esse tempo separado para o Senhor, amém?
E, como eu estava falando, formas da gente perseverar na doutrina, meditando, lendo a Bíblia, meditando na palavra, o que mais? Vindo para a igreja, escutar a palavra do Senhor. Na nossa casa também nós podemos estar fazendo isso e lendo livros. A gente está aprendendo o tempo todo, buscando o conhecimento, meditando e meditando na palavra. A gente está perseverando na doutrina. Porque a gente ficar em casa assistindo televisão, assistindo Big Brother, assistindo isso. Eu não sei nem mais os programas que estão rolando agora, que eu estou meio desatualizada. Mas a gente ficar em casa se enchendo dessas notícias, se enchendo desses canais que são para distração, né? Para entretenimento. Isso vai nos distrair realmente. Mas qual é o fruto disso? Qual é o fruto que nós vamos dar, né? Além do entretenimento. Então, a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. E o segundo pilar, vamos dizer assim, para que nós sejamos uma igreja perseverante, é perseverar na comunhão. Amém? A palavra comunhão, no grego, é koinonia. No Strong, como é que eu posso dizer? Ele diz assim, que é compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, participação, uma sociedade, uma comunhão, um companheirismo, uma ajuda contribuinte, uma fraternidade. Então, uma igreja que é perseverante na comunhão, nela há unidade, certo? Entre o povo, entre os irmãos, há compartilhamento, há contribuição, a partir do pão, a contribuição com o irmão quando esse esteja passando, por acaso, por alguma dificuldade, né? Então, quando nós estamos perseverando na comunhão, esses aqui são os frutos que a gente dá. Amém? E a koinonia, ele fala aqui no Strong também no dicionário, que une os crentes ao Senhor Jesus e uns aos outros. E é verdade. Quando nós estamos verdadeiramente perseverando em comunhão, isso vai nos unir a Deus e aos nossos irmãos. Amém? E vamos lá. Então, esse é o segundo pilar. Dentro desse segundo pilar, lá no versículo-chave que eu falei para vocês, que está em Atos 2,42, ele fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O partir do pão que ele fala aqui também é uma forma de comunhão, tá certo? E alguns estudiosos também, eu estava lendo a Bíblia, que ele diz assim, lá naquelas explicações que tem embaixo da Bíblia de estudo, ele fala assim, que alguns estudiosos referem que esse partir do pão também está provavelmente se referindo a uma ceia, que é acompanhada de uma refeição completa. E lá em 1 Coríntios, do capítulo 11, do versículo 17 ao 34, tem instruções de Paulo para essa celebração da ceia do Senhor. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo o partir do pão, nós estamos tendo comunhão, estamos perseverando nisso. E nós, como igreja, precisamos participar desse momento. Amém? Então, por isso que fazemos questão de ter esse momento de ceia, porque isso é muito importante para o corpo de Cristo. Amém? Então, quando nós perseveramos na comunhão, no partir do pão, nós estamos sendo uma igreja perseverante. Amém? Por isso que também teve um dia que o pastor Luiz foi lá em Cubatão, logo no dia de abertura, né, do Verbo no Lar de Cubatão, que ele falou assim, que eu gostaria que vocês estivessem aqui na igreja sede, quer dizer, no momento da ceia. E eu gostaria muito que você estivesse pelo menos desse domingo lá na ceia. E aí todos os outros cultos a gente sempre lembrava os irmãos para estarem conosco aqui na ceia, porque realmente é muito importante. Amém? A ceia é um momento muito importante de nós, igrejas, estarmos fazendo aquilo que
Jesus já nos ensinou, certo? E estamos lembrando o tempo todo do que Jesus fez e anunciando que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. E, para fechar, o terceiro pilar que vai verdadeiramente nos mostrar que somos uma igreja perseverante, que a gente precisa andar nisso para sermos uma igreja perseverante, é perseverar na oração. Amém? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, também diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E é por isso, irmãos, que essa igreja está aberta todas as terças-feiras. Amém? Porque estamos perseverando em oração, porque vocês estão perseverando em oração. E isso mostra que vocês são uma igreja perseverante. Amém? Glória a Deus. E a oração, como eu já estava falando, é um momento em que você pode estar. Na verdade, como Abraão falava lá no departamento infantil, ele pregando para as crianças, ele dizia: a oração nada mais é do que falar com Deus. É verdade, né? A oração é um momento que você tem com o Senhor, de você conversar com Deus, de você ter intimidade com Deus, de você se abrir o seu coração para o Senhor e ouvir a voz do Senhor também, falar ao seu coração. E aqui, ele está orientando a gente, Tessalonicenses 5,17, a gente está orando sem cessar. Então, a gente não precisa esperar a terça-feira. Eu sei que vocês não fazem isso, né? Esperar a terça-feira para orar. A gente pode estar em todo o tempo orando. Todo o tempo orando, todo o tempo orando, todo o tempo. No caminho para o trabalho, a gente pode estar orando. Tomando banho, a gente pode estar orando. Em casa, fazendo nossas coisas, a gente pode estar orando. No trabalho, quando dá aquele tempinho livre, a gente pode estar orando. Então, a gente pode estar orando em todo tempo, meus irmãos. E como é bom a gente saber que a gente tem essa, podemos dizer assim, essa comunicação sem impedimento algum. Não precisa a gente esperar um momento exato para a gente falar com o Senhor. A gente pode estar em todo o tempo orando ao Senhor. E a gente precisa também lembrar que quando nós estamos orando, a gente deve orar por nós mesmos, certo? E pelos nossos irmãos. Porque muitas vezes a nossa oração só está: Senhor, me abençoe, Senhor, abre essa porta para mim, faz isso, faz aquilo outro. Mas a gente não tira um minuto para orar pelo nosso irmão. E eu acredito que isso não esteja certo. Pela palavra de Deus, isso mostra que a gente precisa estar orando por todos os santos. E como é que a gente vai saber? Oração e súplica. Súplica fala de uma oração mais intensa, né? Um clamor. Então, como é que você vai estar clamando pelo seu irmão se você não sabe a necessidade dele? É para isso que serve a comunhão e o partir do pão. Porque quando nós temos comunhão, por exemplo, hoje eu estou conhecendo um pouco mais da rotina do pastor Luiz, porque eu estou dentro da casa dele. Então, eu já sei um pouco mais as necessidades do meu pastor, né? Então, eu, com essa comunhão, com essa intimidade que eu tenho, eu já sei um pouco mais as necessidades, e aí eu posso orar sobre algumas necessidades específicas, certo? Então, para isso que serve a comunhão, para que a gente conheça um pouco mais do nosso irmão e a gente possa estar orando por ele. Se eu entro e saio dessa igreja, eu não falo com ninguém, não converso com ninguém, não tenho intimidade com ninguém, não tenho comunhão com ninguém, como é que eu vou conhecer o meu irmão? Como é que eu vou conseguir orar por ele, se eu não sei nem a necessidade dele? Não é verdade? Então, é para isso que nós precisamos desenvolver e perseverar na comunhão. Amém? A igreja serve para isso. Nós estamos aqui como um corpo, não é um clube social, isso aqui é uma igreja, é um templo, para que nós estejamos juntos
perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando na oração, perseverando no partir do pão. Amém? Então, eu vou ter muito mais assim assunto para orar, para falar com Deus. Quando eu conheço, por exemplo, Carlos, eu tenho, tomo um café com ela tarde, eu vou ter muito mais assunto para orar e para estar colocando diante do Senhor do que se eu nem passo nem 2 minutos com Carlos. Não é verdade? Então, a gente precisa estar fazendo isso. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus pela vida de vocês, que a gente vê que aqui é uma igreja realmente que os irmãos se preocupam uns com os outros. Mas eu tenho visto e eu tenho discernido no meu espírito também que a gente precisa ter mais comunhão uns com os outros. Amém? E eu tive um sonho há pouco tempo atrás e falava justamente sobre isso. E o que Tiago também falou, o que Tiago falou nesse culto dos jovens, meu Deus, dá vontade de ouvir de novo, que foi muito intenso. Ele falou muito sobre isso e Keilinha também falou sobre a gente ter comunhão, sobre a gente estar perto uns dos outros. E eu vejo que isso está faltando um pouco na igreja, a gente está um pouquinho mais junto, está um pouquinho mais perto, certo? Não só nos momentos de culto, mas também fora da igreja. Amém? Isso é muito importante. E é isso, meus irmãos. Eu queria só fechar essa palavra, só, no caso, relembrando os pilares que nós devemos realmente perseverar como igreja, que devemos perseverar na doutrina, que é a palavra de Deus, amém? Devemos perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Nós não podemos nos esquecer de nenhum deles. Todos eles são importantes para nós como igreja. E o que o pastor sempre está falando, e todos os que vêm ministrar aqui nessa igreja estão falando, de novo tempo. Então, eu acredito que esse novo tempo também está trazendo com ele também um entendimento que nós, como igreja, precisamos perseverar nessas coisas. Isso aqui é uma base, amém? Isso aqui é uma base de uma igreja forte, isso aqui é uma base de uma igreja vitoriosa, de uma igreja saudável, amém? Então, nós precisamos perseverar nessas coisas. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.